Esse é o Conversa de Livro. No episódio de hoje eu trouxe o livro 1984, do autor George Orwell. Esse foi um livro muito fácil de ler, a escrita foi bem fluida, mas, pelo contrário, foi difícil de digerir a escrita. Acredito que o George Orwell é um autor muito importante para a sociedade atual, do século XXI. Ele escreveu seus livros entre as décadas de 1920 e 1940. Ele veio a falecer em 1950 e os seus escritos eles são muito importantes. Ele teve uma visão futurística, digamos, da sociedade, de como a tecnologia iria ser utilizada como um meio de manipulação dos políticos e do governo totalitário de um país que não deve ser deixado de lado, não deve ser deixado de ser lido. É um clássico, não à toa. Então, eu vou falar sobre esse livro hoje. E a edição que eu li é da Companhia das Letras, né? É uma edição bem antiga, mas ela é muito completa, ela tem alguns comentários. E eu destaquei alguns para trazer aqui para este episódio. Bom, a minha experiência lendo esse livro foi com uma sensação de ler um cenário de terror. É do meio para o fim do livro, né? Tudo vai desmoronando. E dando spoiler aqui, o final me deixou de queixo caído. Não porque eu imaginava que teria um final feliz, mas porque foi um final feliz, só que dentro da cabeça do nosso protagonista, quando ele sofre uma lavagem cerebral completa e a forma como ele foi violado termina em um cenário de alegria, mas para nós que estamos lendo é um final de completo terror. Então, Winston, ele é o herói de 1984. Esse protagonista, ele vive aprisionado numa grande engrenagem de uma sociedade totalmente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas todo mundo vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância, nem à vingança do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito. Então, nós temos o nosso protagonista, ele se rebelando de forma silenciosa, ele acaba conhecendo o Brian, né, um hierarca do partido dominante em Oceania. É quem explica a Winston: não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade, só o poder pelo poder. Poder puro. Então, ele é um dos responsáveis ali, vamos dizer, um dos líderes daquele ambiente em que o Winston está. E ele responde ao grande irmão. E nós vemos um desenrolar da história, ele instigando o Winston a questionar, instigando ele a se rebelar, instigando ele a buscar saber o porquê de tudo aquilo. E será que é isso mesmo? Tem tantas coisas, tantas mudanças acontecendo, mas ninguém fala sobre isso. Um inimigo era tal país, de repente é o outro, de repente não é esse, é aquele lá. E ninguém fala nada sobre isso, as pessoas só assentem e não questionam. É uma manipulação das informações que deixam ele completamente fora de órbita e ele começa a entrar em parafuso, se é que eu posso falar assim. Ele acaba conhecendo uma jovem e juntos eles entram nessa jornada de rebelião solitária em dupla. Quando foi publicado em 1949, poucos meses antes da morte do autor, essa assustadora distopia logo experimentaria um imenso sucesso ao público. Seus principais ingredientes, um homem sozinho desafiando uma tremenda ditadura, a paixão furtiva e libertadora pela colega Júlia, os horrores letais, atraíram leitores de todas as idades, à esquerda e à direita do espectro político, com maior ou menor grau de instrução. Além disso, a escrita lúcida de Orwell, os personagens fortes e a trama movimentada e surpreendente garantiram a entrada precoce de 1984 no restrito panteão dos grandes clássicos modernos. Então, muitos leram 1984 como uma crítica devastadora às belicosas ditaduras nazifascistas da Europa, de cujos terríveis crimes o mundo ainda tentava se recuperar quando o livro foi lançado. Nos Estados Unidos, foi visto como uma fantasia de horror quase cômico dirigida contra o comunismo da hoje extinta União Soviética, e na época era sobre o tacão de Stalin e seu partido único e inquestionável. Entretanto, superando todas as conjunturas históricas e até mesmo a data futurista do título,
A muito ultrapassada 1984 é uma obra magistral que ainda se impõe como poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário. Então, essa é uma citação que tem no livro. Eu achei muito interessante para trazer aqui para este episódio, né? Porque fala basicamente o impacto que esse livro teve na sociedade daquela época, isso em 1940, né? E se a gente for trazer para os dias atuais a situação em que a sociedade se encontra, como a tecnologia se tornou uma ferramenta tão importante e ao mesmo tempo meio que assustadora, porque hoje em dia sabemos, né, que até mesmo alguns eletrodomésticos que tem em casa, eles servem como vigilantes, né? Eles conseguem escanear o lugar em que você está, eles conseguem detectar movimentos das pessoas, quantas pessoas tem em casa, se essa pessoa está parada, se está se movimentando, assim como a teletela do livro faz. É algo que o autor viu lá atrás, mas que reflete nos dias de hoje. A sensação de ler e se enxergar ali foi um pouco assustadora, eu não devo negar. O protagonista, ele trabalha no departamento de documentação e lá ele enxerga muitas coisas que estão acontecendo, ele começa a ter noção de tudo aquilo, né? Ele vai alterando a história, ele altera acontecimentos, ele altera até mesmo aliados políticos desse partido do Grande Irmão. E as pessoas não questionam, ninguém questiona, todo mundo fala assim, senhor, e tá tudo ok. Mas o Winston começa a perceber isso, ele começa a sair desse limbo hipnótico que ele vive. Eu destaquei uma passagem do capítulo 3, logo no início do livro, onde fala que se todos aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo que fosse verdade agora, fora verdade desde sempre, a vida toda. Então, é um ponto de reflexão, né? Até onde os meios de comunicação, jornais, notícias, vozes, né, de grande impacto têm poder sobre a população, sobre o seu pensamento crítico, né? Porque às vezes uma verdade ela acaba sendo alterada e acaba que ela não é uma verdade, né? Ela é uma mentira que foi cantada muitas vezes e por uma voz muito forte. E aí acaba que não, é aquilo lá, sempre foi isso e se você vai contra, você tá errado, você tem que ser silenciado, você tem que ser excluído, digamos, da sua forma de liberdade de expressão. E outra frase que me marcou bastante foi: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Então, quando uma pessoa perde a liberdade de poder emitir sua opinião, né, seu ponto de vista, aí já não é mais liberdade, aí você já está sendo controlado, aí você já não tem mais livre-arbítrio. Então já se torna algo opressor. Esse livro é mais atual do que as pessoas podem imaginar. É um livro que eu recomendo, uma leitura que eu acho que deveria ser obrigatória. Tanto é comentado nos dias atuais, tanto é falado. Muitas vezes as pessoas cobram uma atitude do Estado, cobram um posicionamento, colocando realmente suas vidas, seu meio de viver, seu modo de viver, agir, falar nas mãos do Estado e permitindo isso, que eles tenham esse controle. E em pleno século XXI, 70 anos depois que esse livro foi publicado, o George Orwell, com uma visão futurística, ele já estava prevendo o que aconteceria em uma sociedade onde o Estado controla, onde você não pode sair com o rosto descoberto na rua, onde você não pode fazer um post na internet com a sua opinião. Esse livro foi um dos mais atuais que eu já li, então eu recomendo. Foi impactante, foi aterrorizante, mas foi essencial para mim como leitora, então não poderia deixar de indicar. Eu tenho um critério pessoal para dar estrelas para os livros que eu leio, né? E esse ganhou 4 estrelas, foi mais pela agonia que eu senti lendo. Foi um misto de sentimentos que me deixaram meio para baixo durante alguns dias. O final, quando ele está sendo manipulado, né? Olha o spoiler aí, pela lavagem cerebral que eles fazem, né? Que o governo faz no protagonista. Deixa a gente em estado de choque, triste, muito triste, porque sabemos que tem algum lugar do mundo que isso acontece.